Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios de fixação referente à massa molar. Massa molar. Então, nosso objetivo hoje aqui é exercitar a respeito sobre o cálculo da massa molar de algumas substâncias. Nós sabemos que a massa molar ela é representada pelo M maiúsculo. E nós temos então algumas substâncias aqui. Nós temos o gás oxigênio. Nós temos aqui um ácido, que é o ácido sulfuroso, e nós temos o hidróxido de cálcio. Nosso objetivo, então, nós vamos calcular a massa molares. Esses exercícios são exercícios mais simples de fixação, mas eu acabei até utilizando alguma dessas substâncias que são comuns de alguns estudantes talvez se confundirem na hora de fazer o cálculo, por verificar, por checar alguns tipos de informações um pouco diferentes do que eles estão habituados. Bom, então começando aqui, vamos calcular a massa molar do gás oxigênio. Nós sabemos que a massa molar de, do oxigênio, do gás oxigênio, a massa molar do oxigênio nada mais é do que duas vezes a sua massa molar. Duas vezes a sua massa molar. Temos aqui então o oxigênio indexado em 2, então nós temos que considerar duas vezes a sua massa molar. Como o exercício não nos ofereceu a informação da massa molar, porque de repente você pode ver nos seus exercícios que eles vão ou oferecer a massa molar ou não. Se eles não oferecerem a massa molar, então você vai ter que recorrer à sua tabela periódica. Então, acessando aqui a tabela periódica digital, eu vou calcular então a massa molar do oxigênio. Massa molar do oxigênio, ele está presente aqui na família 16, e nós temos que reparar uma coisa. Percebam o seguinte, que a massa molar do oxigênio ele é 15,999. Então, ele tem 3 casas decimais. Mas o que nós queremos é calcular 100 casas decimais. Então, dependendo do tipo de tabela periódica, ou ela vai trazer o valor inteiro, já feito o arredondamento, ou não, que é o nosso caso. Então, nós temos que avaliar se nós precisamos arredondar ou não. Quando eu falo em arredondamento, é se nós devemos manter a parte inteira, que no caso é 15, ou se nós vamos arredondar para 16. Se nós olharmos o oxigênio, ele é 15,999. E aí nós temos que partir para o seguinte truque. Eu vou aqui colocar uma aba de rascunho para a gente poder fazer aqui nossos cálculos. Imagine então que nós temos lá o valor do oxigênio, né, a massa atômica do oxigênio é 15,999. O que nos interessa é somente a parte inteira. E aí, para que eu possa saber se eu vou arredondar esse valor ou não, eu olho a primeira casa decimal. No nosso caso, é o 9. E aí eu faço a seguinte pergunta. Esse 9, ele é maior ou igual a 5? Então, se ele for maior ou igual a 5, eu somo mais 1 no meu inteiro. Caso contrário, eu mantenho aquele valor. Então, 15,999, o primeiro valor decimal é o 9. Ele é maior ou igual a 5? Sim. Então, eu vou incrementar mais 1 no 15. Então, o meu valor arredondado vai ser 16. Então, nós voltando aqui para o nosso exercício, nós sabemos então que a massa molar do oxigênio é 16. Tendo em vista essa informação, nós sabemos que a massa molar do gás oxigênio será duas vezes 16 gramas por mol. Gramas por mol, isso nós não podemos esquecer. Nós estamos falando de massa molar. Massa molar, ela vai ter as suas unidades representativas. Então, nós não podemos esquecer de adicionar gramas por mol. Sabemos então que a massa molar do gás oxigênio será 2 vezes 36, 2 vezes 16, 32 gramas por mol. Então, temos agora aqui a primeira resolução. Note que essa grama por mol ela pode ter uma outra representação. Ela pode ter uma outra representação.
ela pode talvez, e você possa verificar talvez nos seus livros didáticos ou de exercícios, que eles podem trazer informação dessa forma. Podem trazer informação gramas por mol, né? Nada mais é do que equivale a gramas dividido por mol. Aqui nós só estamos reduzindo, né? Estou colocando aqui numa linha para diminuir o tamanho, né? Para não ficar muito alto. Mas isso aqui equivale a dizer por gramas vezes mol a menos 1, certo? Então aqui pelas propriedades nós temos o mol aqui valendo 1. Quando nós subimos, nós multiplicamos e ele fica menos 1 aqui. Então são duas formas que nós podemos representar. Nós podemos representar gramas por mol, gramas dividido por mol, ou grama vezes mol a menos 1. O nosso segundo exercício, nossa segunda substância aqui é o ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso tem o NOx mais 4, oxigênio 3, ácido sulfuroso. Da mesma forma que nós calculamos a massa molar do gás oxigênio, para que nós possamos calcular a massa molar de uma substância, né, de uma substância como essas, nós fazemos a somatória, nós somamos as massas molares individuais. Então, a massa molar do ácido sulfuroso seria igual a 2 vezes a massa molar do hidrogênio, né? Não se esquecendo que nós temos 2 átomos de hidrogênio, por isso então nós consideramos 2 vezes a massa molar do hidrogênio, mais a massa molar do enxofre, mais 3 vezes a massa molar do oxigênio. Então, 3 vezes a massa molar, porque o oxigênio possui 3 átomos. Sabendo disso, então, nós temos que a massa molar do ácido sulfuroso será igual a 2 vezes a massa molar do hidrogênio. Como o exercício não nos fornece a massa molar, então nós temos que pesquisar na tabela periódica. E para isso, então, nós utilizamos a massa atômica. O hidrogênio está logo aqui em cima. Percebam que ele possui o valor 1,008. Se nós retornarmos aqui para a nossa tabela de rascunho, nós temos 1,008 da massa atômica do hidrogênio. Nós só queremos a parte inteira, mas nós temos que olhar para ver se precisamos arredondar ou não. Então, eu olho o primeiro valor depois da vírgula. O primeiro valor depois da vírgula é 0. 0 é maior ou igual a 5? Não. Então, ele vai manter o valor de 1. Então, a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol, mais a massa molar do enxofre. O enxofre ele está aqui na família 16, a família 16, antiga família 6A. Nós olhamos então a massa atômica do enxofre, ele é 32,06. Nós queremos a parte inteira, mas precisamos verificar se devemos arredondá-la ou não. Então eu olho o primeiro valor na casa decimal, ele é 0. 0 é maior ou igual a 5? Não, então ele mantém o valor, 32. Então nós temos que a massa molar do enxofre é 32 gramas por mol, mais 3 vezes a massa molar do oxigênio. Nós olhamos aqui a massa molar do oxigênio. Novamente, a massa molar do oxigênio é 15,999. Nós vimos até aqui no nosso exercício anterior que o 9 ele é maior ou igual a 5, então nós devemos arredondar para 16. 16 gramas por mol. Sabendo então disso, a nossa massa molar do ácido sulfuroso será igual a 2 gramas por mol mais 32 gramas por mol do enxofre mais 3 vezes 16, 3 vezes 16, que são 48 gramas por mol vindo lá do oxigênio, mais
48, e eu vou colocar aqui entre parênteses, que é uma outra forma que a gente pode representar, certo? Essa forma aqui é interessante quando você tem muitas unidades de medidas, as somatórias, e que acabam deixando um pouco ilegível, né? Então você pode fazer essa representação, né, da forma como a gente fez aqui, né? Ou então você pode colocar entre parênteses. Então, na verdade, você tem 2 gramas por mol mais 32 gramas por mol mais 48 gramas por mol. É simplesmente uma outra forma de nós representarmos. Nós sabemos então que a massa molar do ácido sulfuroso será igual a 48, nós já temos ela aqui, mais 32 mais 2 vai dar igual a 82 gramas por mol. Então, 82 gramas por mol é a massa molar do ácido sulfuroso. Agora aqui nós temos uma outra situação, que é o hidróxido de cálcio. Percebam que o hidróxido de cálcio você tem aqui os parênteses, certo? Quando nós temos esses parênteses, significa que o valor que está abaixo, o índice que está abaixo, ele vai ser aplicado tanto no oxigênio quanto no hidrogênio, certo? A gente pode fazer isso aqui com uma comparação matemática. Lembra da distributiva? Quando você tem 2 e você tem um valor somando, por exemplo, nesse caso, é como se você tivesse 2 vezes 1 mais 2 vezes 5. Então, da mesma forma, na química, esse 2 está sendo aplicado tanto no oxigênio quanto no hidrogênio. Então, nós temos que considerar esse 2 tanto nessas duas substâncias, nesses dois elementos. Então, nós sabemos que a massa molar, aqui eu vou colocar entre chaves, para que não fique muito confuso entre os parênteses, nós temos que a massa molar do hidróxido de cálcio, a massa molar do hidróxido de cálcio, nada mais é do que as somas das massas molares individuais. Então, nós pegamos a massa molar do cálcio, mais nós sabemos então que esse 2 está sendo aplicado tanto no oxigênio quanto no hidrogênio. Então, nós temos que considerar 2 vezes a massa molar do oxigênio, mais 2 vezes a massa molar, 2 vezes a massa 2 vezes a massa molar do hidrogênio. Estamos certos disso? Sabemos então que a massa molar do hidróxido de cálcio nada mais é do que a massa molar do cálcio. Corremos a tabela periódica. O cálcio ele é um elemento da família 2. O cálcio é um elemento da família 2, metais alcalinos terrosos. Nós olhamos aqui a parte inteira, 40, certo? É o 40 que eu quero trabalhar, mas eu preciso observar se eu preciso ou não arredondá-lo. No nosso caso, ele é 40,0. 0, ele é maior ou igual a 5? Não. Então, nós mantemos o valor 40. Então, nós temos aqui 40 gramas por mol de cálcio, mais nós sabemos que a massa molar do oxigênio ela é 16. Então, 2 vezes 16, 32 gramas por mol de oxigênio, mais a massa molar do hidrogênio ela é 1. Então, 2 vezes 1, 2 gramas por mol. Então, a massa molar do hidróxido de cálcio, massa molar do hidróxido de cálcio será a soma das massas molares. Então, 40 mais 32, 72, mais 2, 74. Então, nós temos aqui 74 gramas por mol. Então, o hidróxido de cálcio possui 74 gramas por cada mol. Há também uma forma alternativa. Se você se confunde muito em fazer esse tipo de distributiva, você pode fazer dessa forma, que é a mesma coisa.
O hidróxido de cálcio ele pode ser representado dessa maneira. Pode ser representado desta forma. E aí você pode calcular a massa molar dessa maneira, porque 2 ele está abaixo do oxigênio, então nós temos 2 átomos de oxigênio e nós temos 2 átomos de hidrogênio. Então, essa representação é a mesma coisa daquela representação. Então, você pode fazer essa mudança de representação e aí trabalhar as massas molares. E aí você vai perceber que a massa molar do hidróxido de cálcio, sob uma segunda representação, vai dar exatamente 74 gramas por mol. Se realizar seus cálculos individuais, ele vai dar exatamente a mesma coisa. Então, nós vimos agora aqui alguns exercícios de fixação, são exercícios mais simples, mas trabalhando algumas das substâncias que podem causar um certo desconforto, uma certa confusão no momento de calcular. Precisamos sempre observar os índices que vêm acompanhado dos elementos. Então, note que você vai ter muitos átomos que vão ter esse tipo de estrutura, então você tem que considerá-lo no momento de calcular a massa molar. Você vai ver também que vai ter elementos que vão estar vinculados como se fosse uma distributiva, e que esse valor de índice ele equivale àqueles que estão entre parênteses e não fora. Note que o 2, o índice de 2, ele está valendo tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio, mas não para o cálcio. O cálcio ele possui um fixado 1. Nós não vemos, mas ele existe ali, certo? E esse tipo de estrutura de hidróxidos, nós vamos ver muito, principalmente quando nós olhamos elementos associados ao NOx mais 2, mais 2, mais 3, mais 4, por assim diante. Então, metais alcalinos terrosos, né? Metais alcalinos terrosos, a maioria deles possuem NOx mais 2, né? Todos eles possuem NOx mais 2, e aí então, geralmente eles vão trabalhar esse tipo de estrutura, eles vão ter esse índice 2 na sua estrutura. Então, fica aqui, é um prazer sempre ajudá-los, bons estudos, tchau, tchau.